Vamos agora para a nossa próxima palestra, que tem como tema Transtorno da Compulsão Alimentar, Diagnóstico, Prevalência e Curso, e será ministrada pela nutricionista Joseline Alves. Ela que é graduada pela UES, é nutricionista do Hospital Universitário Walter Cantídio, especialista em transtornos alimentares e obesidade. Ela também é coordenadora RESMUT, com ênfase em saúde mental, na UFC. Também é supervisora do CETRATA e atua nas equipes do Ambulatório de Saúde Mental e da linha de cuidados em obesidade do Hospital Universitário Walter Cantídio. Aproveitem. Olá, eu sou Joseline. É um prazer estar aqui novamente participando do curso do CETRATA, dessa vez de uma forma bem diferente, mas que bom que, independente dos acontecimentos, esse curso está podendo ser realizado. Eu espero poder contribuir da melhor forma. Eu sou nutricionista do Hospital Universitário Walter Cantídio, já estou no CETRATA há 6 anos, faço a supervisão de nutrição e também sou coordenadora da residência multiprofissional com ênfase em saúde mental. Então, vou começar a compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender a relevância do conhecimento, né? Por que a gente falar de transtorno alimentar? É algo que é tão pouco prevalente na nossa população, né? De certa forma, né, se a gente falar mesmo de anorexia e bulimia, são bem pouco prevalentes, ainda bem, né? São doenças bem graves, doenças de difícil tratamento, de tratamento bem custoso e caro. E também doenças que têm um prognóstico não muito bom, né? Então, muitas vezes, se não for tratado da forma adequada e se não for identificada logo no seu início, muitas vezes essas doenças, anorexia e bulimia, seguem um prognóstico ruim. Que bom que realmente elas têm uma baixa prevalência na nossa população. Ao contrário do que a gente vai falar aqui do TCA, que a prevalência não é tão baixa assim, né, até 3% da população, e principalmente se a gente pensar numa população que tem obesidade, a gente vê esse percentual aumentar bastante. Então, qual é essa importância? Primeiro, a prevenção, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da prevenção, então, condutas, a gente prestar atenção no público de risco, nós, nutricionistas, educadores físicos, médicos em algumas especialidades mais ligadas à estética, né? Todas são estudantes de nutrição, todos são público de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar. E é muito importante que a gente possa entender o que é o transtorno, né, para identificá-lo, para trabalhar nessa prevenção. Encaminhamentos, né? Então a gente vai ver que os principais guidelines, eles falam claramente que o tratamento deve ser feito por uma equipe especializada, não é simplesmente por um psicólogo, não é simplesmente por um psiquiatra, não é simplesmente por um nutricionista. Tem que ser psicólogo, psiquiatra, nutricionista, que tenham um estudo, pós-graduação, né, expertise em transtornos alimentares. Posturas adequadas, então, primeira coisa, né, antes de tudo, não cause dano. Então, se você não pode ajudar, se você não vai contribuir para a melhora da saúde daquele indivíduo, pelo menos não piore. First, do no harm. E o tratamento, né, então, para quem tem interesse, para quem gosta, né, dessa área mais ligada à saúde mental, então nutricionistas, entender, né, o que é o transtorno alimentar para assim poder tratar e principalmente estudar bastante prática e bastante supervisão. É esse o caminho. As características do transtorno de compulsão alimentar, que é o que a gente vai falar hoje à noite, né? Então, episódios recorrentes de compulsão alimentar na ausência de comportamentos compensatórios para promover a perda ou evitar o ganho de peso. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre tanto o que é essa compulsão, né, e o que são esses comportamentos compensatórios, que no caso do transtorno da compulsão alimentar não estão presentes,
e entender como é que se dá esse transtorno na vida do paciente que foi acometido. Epidemiologia. Então, como eu falei, os transtornos alimentares não têm uma alta prevalência, né, vamos dizer assim, na população em geral, mas na população, se a gente separar a população com obesidade, a gente vai ver que é bem alta. Então, adultos, 2,6% nos Estados Unidos e no mundo 1,9%. Já nas pessoas com sobrepeso, 32% e nas pessoas com obesidade, 36%. Bem importante da gente lembrar, obesidade não é um transtorno mental. Obesidade é uma condição multifatorial que tem como fatores que contribuem, né, desde genética, ambiente, fatores psicológicos, fatores sociais, fatores nutricionais também, né, e ela pode ocorrer, a obesidade pode estar no indivíduo que tem um transtorno mental, da mesma forma também que a pessoa com transtorno mental pode desenvolver obesidade. Tá? Então, é uma correlação bastante comum. A gente vê em muitos pacientes que têm, né, esquizofrenia, que têm transtorno afetivo bipolar, esses pacientes cursarem sua doença também com obesidade. E no paciente obeso, a gente vai encontrar nessa população um percentual de pacientes que desenvolvem um transtorno da compulsão alimentar. Proporção mulheres e homens é 2:1, e a média de idade é de 27 anos, de início. Diferente da anorexia e bulimia. A anorexia, ela tem um início na pré-adolescência, na maior parte das vezes, pré-adolescência para adolescência. A bulimia, normalmente lá no final da adolescência, né, adolescência e início da vida adulta, e o transtorno da compulsão alimentar já tem esse início mais tarde, por volta dos 27 anos. Tá? Bem importante a gente prestar atenção. Os critérios diagnósticos, né, que são bem importantes. Então, a primeira coisa são os episódios recorrentes de compulsão alimentar, e aí a gente entender o que é essa compulsão alimentar é muito importante, né, porque como de uns tempos para cá, a gente vive numa sociedade que pensa mais ou menos no que a gente chama de uma mentalidade de dieta. Então, independente do que eu esteja comendo, né, se eu estou comendo alimentos que eu considero que são alimentos engordativos, alimentos que eu não deveria estar comendo naquele momento, e que normalmente esses alimentos são mais saborosos, são mais palatáveis, né, são os alimentos mais ricos em açúcar, mais ricos em gorduras, que eu tenho introjetado que aquele alimento é proibido, eu posso ter uma sensação de descontrole, né, de querer ter comido somente um pedaço e acabar comendo mais um pedaço, ou um terceiro pedaço, por estar gostoso. É bem diferente de compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela pode até iniciar num gostoso, mas ela não segue nesse gostoso. Né? Ela sempre vem nessa sensação de falta de controle, e ela não tem a questão da palatabilidade. Eu não estou comendo porque aquela comida é gostosa, na maioria das vezes nem gostosa ela é. Ela pode vir comer um paciente num episódio de compulsão, ele pode comer comida congelada, comida crua, em casos, né, mais bizarros, até lixo também. Então, não está ligado a prazer, na maior parte das vezes, está ligado mais a algum tipo de punição por falta, pelo vazio, tem tudo a ver com isso, né? Então, para a gente entender claramente, a gente vai pensar em 3 coisas, se aquela quantidade de alimento está diferente do que o contexto coloca, então, naquele mesmo momento, pessoas estão comendo muito menos do que aquela pessoa comeria, então é uma quantidade muito maior do que uma pessoa comeria num espaço de tempo delimitado, né? Essa sensação de falta de controle e esse comer mais rápido que o normal, né? São coisas bem importantes da gente lembrar da compulsão. Mas também a gente tem que falar do comer até se sentir desconfortavelmente cheio, não tem a sensação de fome física, né? Uma sensação de, muitas vezes, de necessidade de preenchimento, de um vazio emocional.
Comer sozinho é bem comum, realmente, que os pacientes façam comam sozinho, até pela vergonha, né, de comer. E sentir-se muito desgostoso, vir aquela culpa, aquela sensação muito ruim depois do episódio. Tá? Então, esse sofrimento marcante, né? Então, é muito claro o sofrimento do paciente com compulsão alimentar. A gente tem aí um parâmetro de tanto de tempo de duração, né? Então, em média, ao menos uma vez por semana durante 3 meses, e ela não está associada a nenhum tipo de comportamento compensatório, que aí a gente teria a caracterização da bulimia. A gente prestar sempre muita atenção nesses melhores preditores de diagnóstico, né? Comer grande quantidade sem fome. É muito importante quando a gente está avaliando um paciente, se aquilo dali é uma compulsão, a gente realmente, o paciente sabe, porque eu tive uma compulsão, eu me senti compulsivo. Então, vamos lá, vamos lembrar, né, desse episódio e vamos quantificar. Cheguei em casa, eu comi primeiro um pão, depois eu comi 2 pacotes de bolacha, e aí depois eu fui para a geladeira e tinha arroz, eu comi um vidro, uma quantidade, um depósito de arroz que estava na geladeira, e depois, quando terminou esse depósito de arroz, eu peguei um feijão que estava congelado, depois do feijão congelado, eu fui comer açúcar, ou eu fui comer farinha crua, né, e só parei quando eu não aguentava mais, quando não cabia mais comida, quando já estava voltando a comida dentro de mim, tá? Comer sozinho também, né, então, é bem importante dificilmente essa compulsão vai acontecer em momentos em que haja um compartilhamento ali familiar, né? Sofrimento marcante, independente do IMC, então, claro que a gente vai ver a compulsão alimentar acontecendo, o paciente muitas vezes apresenta obesidade, mas nem sempre, ele pode ter sobrepeso e ele pode ter até um IMC normal também. Associada a níveis elevados de patologia alimentar, sintomas depressivos, sobrevalorização da forma e do peso. A gravidade, a gente vai estabelecer essa gravidade pela quantidade de episódios de compulsão alimentar que acontecem em uma semana, né? Então, leve, moderada, grave e extrema. E as características associadas, indivíduos de peso normal, como eu falei, com sobrepeso ou obesos. Prevalência maior entre mulheres e homens adultos. Tá? Então, esse é o ciclo da compulsão. Né, ao início essa sensação, né, essa baixa autoestima, essa rejeição, essa sensação de incapacidade, que muitas vezes o paciente traz para o corpo, né, esse desconforto emocional vem um desconforto para o corpo, né, de se sentir, não se sentir bem com o tamanho do corpo em si, então isso é bem importante da gente entender, porque muitas vezes vai acontecer independente da obesidade. A gente vai sentir isso, ver esse desconforto corporal, essa rejeição corporal, mesmo no paciente com IMC normal, né? E aí vem esse início da dieta, esse início dessa tentativa, dessa restrição, dessa privação, que aí muitas vezes, principalmente nas primeiras tentativas, é uma perda de peso considerável. Depois disso, né, depois da perda de peso, vem esse descontrole. Esse paciente fica fazendo esses momentos de restrição e em algum momento vem a compulsão pelo descontrole. Há novamente o aumento de peso e aí começa realmente esse ciclo. O diagnóstico a gente vai fazer em entrevista clínica ou estruturada, né? A gente depende de uma história bem feita, de conseguir fazer uma anamnese em que esse paciente consiga contar a história, que a gente faça o preenchimento, né, de todas aquelas lacunas para entender a história desse paciente. Quanto melhor for essa história, melhor vai ser melhor vai ser a chance da gente ter uma melhor avaliação. Tá? Os instrumentos que podem ser são validados e que podem ser utilizados. Na prática clínica, de forma geral, a gente não vai utilizar. A gente usa mesmo, a entrevista clínica. Mas, principalmente para a pesquisa, elas já são validadas e podem ser estruturadas. No caso da BID Scale, né, a BES, o BITE, o Questionnaire of Eating and Weight Patterns também pode ser utilizado. Então, aqui a gente tem a escala de compulsão alimentar. Na época, quando ela foi desenvolvida, ainda era compulsão alimentar periódica, né, o TCAP na época, e agora a gente tirou, né, caiu o P.
o byte, tá? Desculpa, eu errei aqui. Vamos lá, voltando. As comorbidades, as psiquiátricas, as mais, é bem, muito comum que haja, né? Então, por isso que o transtorno da compulsão alimentar, muitas vezes, ele é visto, ele é identificado numa consulta nutricional, numa consulta de endocrinologista, e aí o muito importante é que esse paciente, ele vá para o psiquiatra, porque dificilmente ele vai cursar esse paciente, ele vai ter somente o transtorno da compulsão alimentar. Ele vai apresentar outros transtornos, e que aí é muito importante o acompanhamento do psiquiatra, tá? Então, 79% desses pacientes vão apresentar pelo menos mais um transtorno psiquiátrico, mais comuns que a gente vai ver, né? Depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, TDAH, todos esses são transtornos comuns. 49% a 3 ou mais. Clínicos, com certeza, obesidade, 42%, e também pacientes com diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia, que aí muitas vezes já são decorrência também da obesidade. Nem sempre a gente vai ter, né, esses quadros de hipertensão, principalmente dislipidemia, gordura no fígado, não estão associados somente com obesidade, mas são comuns com os pacientes com obesidade. A avaliação clínica vai ser feita através do peso, da altura, da circunferência da cintura, os exames laboratoriais, resistência à insulina, dislipidemia, deficiências nutricionais e os exames de imagem, ultrassom abdominal, endoscopia digestiva, que são importantes para a gente ver a questão clínica do paciente, né? Claro que o foco, como a gente vai tratar a compulsão alimentar, a gente tem que ter muito cuidado nesses outros tipos de exames e como a gente vai fazer, principalmente a questão do peso, de circunferências, né? São pacientes que muitas vezes têm muitas dificuldades com o seu corpo. Então, cuidar disso, né, ter essa empatia nesse momento é muito importante. O ultrassom e a endoscopia digestiva são bem importantes também, são pacientes que muitas vezes apresentam gordura no fígado, gastrite, esofagite de refluxo. É muito importante que a gente veja, né, faça essa avaliação, que esse paciente passe por um clínico, passe por um endocrinologista para fazer também esse tipo de avaliação. Vou trazer aqui para vocês, inicialmente, um caso clínico de uma paciente que eu atendi durante aproximadamente uns 3 anos no hospital universitário, para a gente conversar um pouco e eu falar um pouco como foi esse tratamento para vocês entenderem, né? Então, VNF, 25 anos, feminino, branco, solteiro, estudante universitário. Chega para a paciente, atendimento, acompanhada de sua mãe, né? Era mais uma tentativa de perda de peso. Não consegui emagrecer, já tentei de tudo. Obesidade grau 3, IMC 43, resistência à insulina e dores em membros inferiores. A gente está falando de uma mulher de 25 anos, né, já com uma resistência à insulina e já sentindo dores. Então, excesso de peso a partir dos 7 anos, com início de restrição alimentar. Mãe refere à tentativa de exclusão de alimentos não saudáveis, né? Esses não saudáveis, o que ela considerava não saudável. Refere exercícios extenuantes na adolescência para compensar excessos alimentares. Frequentou vigilância do peso por 2 vezes, fez acompanhamento com endocrinologista, fazendo uso de medicações diversas em diferentes épocas, com objetivo de perda de peso, fluoxetina, sibutramina e topiramato. Aos 16 anos, com acompanhamento médico, fez uso de coquetel de medicamentos, não sabe identificar quais, perdendo 16 quilos em 2 meses. Peso atual é 30 quilos maior que o mínimo registrado na época. Refere que mesmo com o uso de medicações, os episódios compulsivos não cessavam. Relata comer grandes quantidades de comida, bolo inteiro, vários pedaços de pizza, pote grande de Nutella, em momentos em que a família não está presente, de forma rápida e com a sensação de que não consegue parar, como até se sentir desconfortável. Chora quando questionada a respeito do pós-refeição. Refere tristeza, desespero e extrema insatisfação corporal. Costuma realizar dieta low carb após episódios de compulsão alimentar. Então, assim, essa paciente eu acompanhei, né, aproximadamente durante 3 anos, com relação com a mãe, com a família mesmo, bastante complicada. A mãe é uma cobrança muito grande, corpo magro, e como vocês podem ver, desde os 7 anos, ela já apresentava, né, esse corpo maior, esse corpo, esse padrão,
de corpo maior, e vinha sempre nesse desconforto muito grande. Então, inicialmente foi muito mais esse trabalho de percepção, que havia a compulsão alimentar ali, e isso foi uma quebra de paradigma muito grande para ela, se perceber com a compulsão alimentar e entender o processo de tratamento, né, evitar, principalmente porque o tipo de dieta que ela fazia, low carb, né, a retirada total do carboidrato, ou pouquíssimo carboidrato, há uma grande chance, né, a chance é aumentadíssima depois, de que ela volte a comer de uma forma totalmente descompensada e tem episódios. E a gente pode ver que os episódios são justamente com alimentos extremamente ricos em carboidrato também, né, pizza, bolo, e aí essa quebra de paradigma, ele entender esse processo da compulsão alimentar já foi um avanço muito grande. Né? Então, se perceber dessa forma e conseguir tratar a compulsão alimentar. Porém, a dificuldade grande foi o que é muito comum no tratamento do transtorno da compulsão alimentar, porque a gente trata a compulsão. E aí, a obesidade sempre, ela está ali, e por vezes vai haver uma melhora, né? A paciente pode perder uma quantidade, como ela perdeu, 2, 3 quilos, mas dentro do IMC 43, isso não representava o que ela almejava de perda de peso, né? E aí, com o tempo, ela começou a fazer atividade física, foi melhorando em vários aspectos, mas a cobrança dentro de casa continuava muito grande. E aí foi extremamente necessário, foi preciso, mas ela tinha uma dificuldade muito grande de aderir a tratamento psicológico. Houve vários momentos de grandes melhoras e retrocessos, né? Então foi um atendimento durante muito tempo, mas houve muita melhora. E a compulsão alimentar, realmente ela passou muito tempo em remissão. Hoje em dia eu não acompanho mais, né? Mas acredito que ela esteja bem nesse momento. Então, os achados comuns, né? Como eu falei, o paciente não percebe a questão central. Ele vem para a questão da obesidade. Ele vem ser atendido, ele vai chegar no consultório de nutrição, ele vai chegar no consultório de endocrinologia, ele vai chegar para o atendimento para perder peso. A gente vai ver tentativas repetidas e fracassadas de fazer dieta, uma baixa autoestima, porque ele não entende que ele tem um transtorno, ele se percebe extremamente uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem perseverança, uma pessoa que não consegue fazer uma dieta como a grande maioria das pessoas consegue. É essa a visão que o paciente tem. Então, essa baixa autoestima, uma desorganização, é comum a gente ver pacientes um pouco caóticos, pacientes caóticos não só na alimentação em si, mas às vezes em muitos aspectos da vida. Impulsividade, dificuldade de controle e menor percepção de gatilhos. Então, esse comer mais reativo. Eu brigo com minha mãe, eu vou lá e me encho de Nutella. Eu fico chateada porque alguém me olhou torto, vou passar no ônibus e alguém me olha com um jeito ruim, que eu vi que estava me julgando, isso é muito comum, né? O paciente percebeu, tive uma vez um casal que eu atendi, o marido era obeso, e o marido sempre falava para a esposa essa questão do olhar do outro, que era uma das coisas que mais o perturbava, era como a forma que as pessoas na rua olhavam para ele, com um aspecto de nojo, com um aspecto com uma cobrança, com uma desaprovação. E ela achava que aquilo não existia, né? Que achava que era uma coisa mais na cabeça dele. Até o momento que ela começou a prestar atenção. Quando saía com ele, ao invés de olhar para ele, olhava para o olhar das pessoas. E isso ficou muito claro para ela, a forma como as pessoas olhavam para ele. Então, isso é muito comum o paciente trazer, os olhares. Né? O momento que entra no espaço, né? A forma como todo mundo olha e, principalmente, a percepção que ele tem naquele olhar, de uma desaprovação. Pensamento dicotômico, isso é muito comum, então 880. Ou eu estou fazendo uma dieta restritivíssima,
ou eu estou comendo tudo que eu vejo pela frente, né? Ou eu almoço um pedaço de peito de frango com uma salada, ou eu como, né, uma bacia com arroz com feijão, ou então eu como, eu vou no McDonald's, eu como 2 ofertas, é muito nesse 880, preto ou branco. Maior prejuízo funcional e sofrimento subjetivo, pior qualidade de vida, maior proporção de desordens psicopatológicas e pode ocorrer em indivíduos com peso normal, sobrepeso e obesidade. O tratamento, como eu falei, é uma equipe especializada, composta por no mínimo psiquiatra, psicólogo e nutricionista, de preferência que conversem, né? Isso faz uma total diferença no prognóstico desse paciente. Uma equipe que conversa, uma equipe que discute os casos e uma equipe que passa por supervisão também. Tá, então, farmacológico, a gente tem uma opção, né, desde novembro de 2018, que é uma medicação que foi utilizada somente para TDAH durante muito tempo, que é a lisdexanfetamina, e que agora está aprovada para transtorno de compulsão alimentar. Tá? A dificuldade dessa medicação ainda é o acesso. Né? Ela tem um acesso à questão financeira ainda, nem todos os pacientes conseguem ter acesso a essa medicação. De uso off-label, a gente tem o topiramato, que é um anticonvulsivante, e a liraglutida, que é normalmente utilizada no tratamento do diabetes, que é um agonista do receptor de GLP-1, tá? Psicoterápico, psicoeducação, sempre, né? Então, essas informações baseadas em evidências, tanto para pacientes como para familiares, é muito importante. Transtorno alimentar, a gente fala, é um transtorno muitas vezes da família, e aquele indivíduo que tem os sintomas, ele é o indivíduo que traz a sintomatologia da família, do processo de desestruturação familiar que há ali. Então, se não há essa percepção da parte de cada um, de cada familiar, e do que fazer, de como tratar, realmente fica muito mais difícil. A gente muitas vezes chega em momentos que a gente não consegue avançar muito mais, porque há um empecilho grande da família. A TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela é a abordagem que a gente tem maior quantidade de evidência, né, já colocada, até porque também a forma como ela é estruturada favorece para que haja essa formação dessas evidências, né, mais estudos, mais no CETRATA a gente tem pessoas que tratam pela psicanálise, tem pessoas do humanismo, né, então não existe essa de que só pode ser feito por TCC. Psicoterapias breves e grupal também. A gente tem os guidelines, né, o da ADA, American Dietetic Association, né, então como deve ser feito esse tratamento para o transtorno da compulsão alimentar, dos transtornos alimentares de forma geral. E a gente tem os guidelines da própria Academy of Eating Disorders, né, que é mais específico mesmo do transtorno alimentar. Tá? Como é que vai ser esse tratamento nutricional? Primeira coisa, identificando, né, nós nutricionistas não fazemos diagnóstico. A gente precisa do que o paciente vá num psiquiatra, né, para que haja esse diagnóstico. Mas a gente percebe, o nutricionista que é especializado em transtorno alimentar, ele percebe que há uma compulsão ali, né, ele pode perceber essa compulsão e já modificar o seu tratamento para um tratamento de compulsão alimentar, por mais que ele não possa afirmar ao paciente que ele tem compulsão alimentar. O tratamento vai ser sempre na solução dessas compulsões, não é em dieta. Nosso objetivo é solucionar a compulsão alimentar. Então, a gente vai orientar técnicas comportamentais para evitar as compulsões, discutir outras técnicas de solução de problemas e como lidar com ansiedade, tempo vago, busca pelo alimento, adequar a alimentação, o que eu sempre falo, né, uma alimentação com contexto, uma alimentação que esteja dentro do aspecto do normal que a gente chama, que é esse contexto do indivíduo,
tanto em relação à fome, à saciedade, ao momento social, ao ambiente que ele está vivendo, à cultura dele. Então, é isso, é o contexto da alimentação. Nosso objetivo é sempre esse, que o indivíduo ele consiga adequar sua alimentação ao contexto. Foco de complicações no TA, obesidade, comportamento alimentar normal, né? É o que eu falo, com contexto. A gente tem muitos elementos comuns entre a obesidade e o TA, né? A gente vai ver isso, é muito importante que a gente perceba isso para que, durante esse tratamento, independente de ser uma obesidade com TCA ou somente uma obesidade com TCA, o nosso tratamento vai nessa linha, né? Então, uma alimentação saudável e essa abordagem de não dieta, educação sobre mídia, sobre pressão sociocultural, educação de aceitação corporal, essa diferença entre aceitação corporal e insatisfação corporal, promoção de atividade física saudável e autoestima. As mensagens sobre saúde e flexibilidade para comer e praticar exercícios podem e devem se comunicar, independente de ter transtorno alimentar ou não, tá? Trabalhar nossas posturas, então, se perceber, né? Eu gosto sempre de levantar essas questões, e aí, independente se você vai trabalhar ou não com um paciente com transtorno alimentar, você nutricionista, você estudante de nutrição, ou uma pessoa que de alguma forma, né, um educador físico, um psicólogo, pessoas que trabalham com esse paciente, que por mais que não lidem diretamente com a alimentação dele, o conteúdo de sofrimento dele vai vir à tona sempre, né, que é a alimentação. Então, se questionar e se perceber, né, qual a minha visão de alimentação saudável? O que eu percebo como alimentação saudável? Eu tenho uma visão dicotômica, eu tenho uma visão de alimentos ruins, alimentos bons, gordices, existem alimentos de pessoas magras, alimentos de pessoas gordas, alimentos que gordos não podem e magros podem. Qual é essa minha visão de alimentação saudável? Eu considero que existe um padrão de corpo ideal, então, independente do que aquele paciente vai passar, né, a que tipo de conduta eu vou submeter, mas aquele paciente ele precisa chegar num corpo tal. Isso é o corpo ideal. Eu penso dessa forma. Como tenho me posicionado a respeito de corpos e alimentação nas minhas relações. Então, quando eu chego, né, eu vou conversar, eu vou na minha família, como é o meu papel no meio disso, como as pessoas me veem, como tenho me posicionado sobre a atividade física e alimentação nas redes sociais. A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer hoje. É algo que faz parte da vida do paciente e algo que muitos pacientes têm acesso também às nossas redes sociais. Então, de que forma eu me posiciono? O que eu estou falando, o que eu estou pregando dentro do consultório, ele se reflete nas minhas redes sociais? Ele se reflete nas minhas relações? Ele se reflete nas minhas redes sociais? Como eu estou com isso? E aí a gente vai, além de fazer esse tratamento, a gente vai também trabalhando nessa prevenção no dia a dia, que é o mais importante. Então, dentro do nosso espaço, da nossa comunidade, da nossa família, das nossas relações de trabalho, essa atmosfera positiva, né, em relação tanto ao corpo como à alimentação. Evitar comentários negativos sobre nossos corpos e de outras pessoas, isso é muito importante, e eu queria deixar, assim, já um alerta muito grande, principalmente para as mulheres, para as mães, né, a menina, a mãe, o menino também, a gente tem visto muitos meninos assim, eles trazem, né, eles carregam essa forma que o pai, que a mãe sentem em seu corpo também. Então, de que forma eu me percebo e de que forma eu me expresso para os meus filhos, de que forma eu estou falando desse meu corpo e do corpo do outro e do corpo da criança. Mais uma reflexão. Propagar a beleza e a funcionalidade de todos os corpos e não só de um padrão. Isso é uma quebra de paradigma ainda grande, né? É difícil para a maioria de nós imaginar que pode haver um corpo com obesidade saudável.
Ainda é uma quebra de paradigma, a gente vai precisar de mais pesquisa para se chegar a essa conclusão, mas, acima de tudo, o que a gente tenta colocar, né, o que a gente tenta propagar é que, independente do tamanho do seu corpo, busque uma alimentação saudável e busque uma atividade física também saudável. Lembrar da singularidade de todos os indivíduos, comparações são contraproducentes. Isso é muito importante, né? Cada indivíduo é um ser que tem toda a sua história, que tem toda os seus porquês. Por que ele chegou ali, por que ele está daquela forma. Então, a gente deixar muito claro que o tratamento é totalmente individualizado. O que aconteceu para um, não necessariamente vai acontecer para outro. Muito provavelmente não vai acontecer para outro. E aí eu queria deixar para vocês essa citação da Ellen Satter, que é uma nutricionista americana, que ela fez um compilado do que seria esse comer normal. Hoje a gente vive essa discrepância tão grande de informações, de que isso pode, isso não pode, essa nova dieta, assim, assada, é fazendo jejum, é fazendo low carb. Então, o que é esse comer normal? As pessoas têm tido cada vez mais essa dificuldade de perceber o que é que pode ser simplesmente uma alimentação normal. Então, comer normal é ir para a mesa com fome e comer até que você esteja satisfeito. É ser capaz de escolher o alimento que você gosta, comê-lo e realmente obter o suficiente dele. Não apenas parar de comer porque você acha que deveria. Comer normal é ser capaz de pensar um pouco sobre a sua seleção de alimentos de modo a obter alimentos nutritivos, mas não ser tão cauteloso e restritivo a ponto de não comer os alimentos mais prazerosos. Comer normal é dar a si mesmo permissão para comer, às vezes, porque está feliz, triste ou entediado, ou apenas porque o faz se sentir bem. Comer normal é, na maioria das vezes, fazer 3, 4 ou 5 refeições por dia, ou deixar a sua fome guiar quantas vezes vai comer ao longo do dia. É também deixar de comer um pedaço de bolo, porque você pode comer mais amanhã, ou então comer mais agora, porque ele é maravilhoso enquanto está quentinho. Comer normal é comer em excesso às vezes, e depois se sentir estufado e desconfortável. Também é comer pouco de vez em quando, desejando ter comido mais. Comer normal é confiar que seu corpo conseguirá corrigir os pequenos erros da sua alimentação. Comer normal requer um pouco de seu tempo e atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante, entre tantas na sua vida. Resumindo, comer normal é flexível. Ele varia em resposta às suas emoções, sua agenda, sua fome e sua proximidade com a comida e com os seus sentimentos. Essas são minhas referências. Eu agradeço mais uma vez o convite. Fico à disposição, está aqui o meu e-mail para dúvidas, né? Infelizmente a gente não tem esse momento aqui de troca de perguntas, mas estou totalmente à disposição. Podem me enviar e-mail, espero que vocês tenham gostado e que possa contribuir com vocês, tá? Foi um prazer.